O que a Bíblia diz sobre o consumo de bebidas alcoólicas, vinho? Vários versículos encorajam as pessoas que se mantenham longe do álcool. Levítico 10, 9, Número 6, 3, Deuteronômio 14, 26, Deuteronômio 29, versículo 6, Juízes capítulo 13, versículo 4, 7 e 14, 1 Samuel capítulo 1, verso 15, Provérbios capítulo 20, verso 1, Provérbios capítulo 31, do verso 4 ao 6, Isaías capítulo 5, verso 11 e 22, capítulo 24, verso 9, Isaías capítulo 28, verso 7, capítulo 29, verso 9, capítulo 56, verso 12, Miqueias capítulo 2, verso 11, Lucas capítulo 1, verso 15. Entretanto, as escrituras não necessariamente proíbem que um cristão beba cerveja, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Aos cristãos se ordena que evitem a embriaguez. Efésios 5, verso 18. A Bíblia condena a embriaguez e seus efeitos. Provérbios 23, verso 29 a 35. Aos cristãos também se ordena que não permitam que seus corpos sejam controlados por coisa alguma. 1 Coríntios 6, 12. 2 Pedro 2, 19. As escrituras também proíbem que os cristãos façam qualquer coisa que possa ofender outros cristãos ou que possa encorajá-los a pecar contra a sua consciência. 1 Coríntios 8, verso 9 a 13. À luz desses princípios, seria extremamente difícil para um cristão dizer que esteja consumindo bebidas alcoólicas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Jesus transformou água em vinho. Em algumas ocasiões, muito provavelmente bebeu vinho. João capítulo 2, verso 1 a 11, Mateus capítulo 26, versículo 29. No tempo do Novo Testamento, a água não era muito limpa. Sem as modernas conquistas no campo sanitário, a água era cheia de bactérias, vírus e todos os tipos de impurezas, o que ainda acontece na maioria dos países de terceiro mundo. Como resultado, frequentemente as pessoas bebiam vinho ou suco de uva, pois era muito mais improvável que estas bebidas estivessem contaminadas. Em 1 Timóteo 5,23, Paulo instruiu Timóteo a parar de beber somente água, que provavelmente estaria causando seus problemas estomacais, e ao invés, beber um pouco de vinho. Na Bíblia, a palavra grega para vinho é a mais corriqueira. Naqueles dias o vinho era fermentado, mas não tanto quanto hoje. É incorreto dizer que era suco de uva, mas também é incorreto dizer que era o mesmo vinho que usamos hoje em dia. Repetindo, as escrituras não necessariamente proíbem que os cristãos bebam cerveja, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O álcool em si não é pecaminoso, mas é da bebedeira e do vício do álcool que o cristão deve se afastar. Efésios 5, verso 18, 1 Coríntios 6, 12. Entretanto, na Bíblia há princípios que fazem difícil que se aceite que o consumo de bebidas alcoólicas pelo cristão em qualquer quantidade agrade a Deus. Então aí eu li esse estudo, né, do site godquestions.org, e a minha opinião sobre isso é realmente que a bebida alcoólica deve ser evitada pelos cristãos de hoje, né, pela nossa geração, que realmente se entrega aos vícios, né, às bebedices, às glutonarias, às orgias. Procurem não escandalizar os irmãos, né? Eu, graças a Deus, tenho nojo da bebida alcoólica e não recomendo ela a ninguém, porque se nós vemos o histórico da bebida alcoólica, ela só vai trazer desgraça, só vai trazer destruição na família, na vida dos jovens e das pessoas. Então, seria importante aí quem pudesse se abster totalmente de bebidas alcoólicas, sabendo que na Escritura ela não condena ou diz que é pecado você beber, mas sim se embriagar. Mas essa é a minha opinião e creio que será uma bênção para a sua vida se você conseguir ficar sem beber bebidas alcoólicas. Deus te abençoe.